Um pouquinho mais sobre o Palácio do Planalto e repercussões, desdobramentos do governo dele, vamos chamar a Milena Teixeira, nossa colunista aqui do Metrópolis.com. Mi, muito bom dia, sempre um prazer te ter aqui. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública do presidente Lula, o Wellington César Lima, tem diversos desafios bastante importantes aí pela frente, inclusive uma pauta que era muito importante para o Ricardo Lewandowski e que caiu no colo dele agora, né? É isso mesmo, viu, Natália? Bom dia para quem está assistindo a gente. O novo ministro, o jurista Wellington Lima, ele vai ter muito desafio na frente da pasta, essa questão da segurança, Natália, a gente já vem falando aqui, é um ponto para o governo na próxima eleição de outubro. Então, é uma questão que preocupa o governo. O Wellington está assumindo uma pasta que pode ser decisiva na próxima eleição e ele tem um monte de desafio pela frente. O primeiro deles, Natália, é a questão do PL antifacção. PL antifacção, que foi uma proposta, né, feita pelo governo, que passou por mudanças na Câmara, porque o relator Guilherme Derrite, né, o deputado, fez algumas mudanças no texto. Esse texto é aprovado na Câmara, vai para o Senado, né, na relatoria do Alessandro Vieira. Tem algumas mudanças também ali, mas ainda assim o governo consegue fechar um acordo com o Alessandro Vieira. Só que esse texto vai precisar voltar para a Câmara dos Deputados. E o primeiro desafio dele é fazer com que esse texto não tenha tantas mudanças assim, né? Não tenha tantas alterações. E aí, Natália, o outro ponto é a PEC da segurança, né? A PEC da segurança, que é uma proposta do governo, que é a marca que o governo Lula 3 quer deixar à frente da segurança, né? Que está no Congresso Nacional desde o ano passado e até agora não foi sequer aprovada em uma comissão da Câmara. Então, ele vai ter essa missão também de aprovar a PEC da segurança. Lembrando, Natália, que o jurista Wellington, ele é um nome que foi muito defendido pela ala baiana, né? Que a gente pode falar assim, do governo. Quem faz parte dessa ala baiana? O chefe da Casa Civil, Rui Costa, o líder do governo, Jacques Wagner, o ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, mas ele também teve um amplo apoio do Jorge Messias, né, que é o ministro da AGU, que está cotado também para ir para o STF. Inclusive, a gente deu na coluna hoje, mais cedo, um bastidor, né? No domingo, por exemplo, eles se encontraram na Bahia. O Messias está passando férias em Praia do Forte e ele teve um encontro do Jacques Wagner, um encontro do Wellington, aliados ali do Jacques Wagner também, e do próprio Messias, que participaram desse encontro antes de o presidente Lula fazer a indicação. Então, o Wellington Dias assume esse cargo, com aí uma ampla defesa da ala do PT que faz parte do governo, e ele tem esses desafios, né, que é a questão do PL antifacção e também da aprovação da PEC da segurança, que é um grande desafio aí do governo. A gente lembra que existia divergências dentro do próprio governo sobre a elaboração dessa PEC, ficou um tempo ali parada na Casa Civil, depois vai para o Congresso Nacional, mas até agora não houve um grande avanço, porque a PEC sequer foi aprovada em comissão, não foi para o plenário da Câmara ainda, e o governo quer aprovar isso antes de outubro, porque outubro é eleição e Lula precisa dar uma resposta em relação à segurança. É isso, Mi. E a gente deu agora há pouco com a Nicole, que vai ter uma reunião lá no Palácio do Planalto, às 11 horas da manhã, do presidente Lula, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é desses personagens principais para 2026, pessoa extremamente próxima, importante para o presidente Lula. Lá na eleição dele, em 2022, o Fernando Haddad saiu para o governo de São Paulo, perdeu para o Tarcísio de Freitas, mas é entendido pelo próprio partido que, por causa da atuação dele, da campanha feita no estado de São Paulo todo, o presidente Lula conseguiu voltar a ganhar em São Paulo, como há bastante tempo, né, o PT não conseguia fazer essa vitória lá. Então, é claro, ele também é entendido, o Fernando Haddad, como esse personagem principal para as eleições de 2026, ou para sair de novo ao governo e junto ali, né, contra o Tarcísio de Freitas, que pode também sair de novo por São Paulo, ou como participar da campanha do presidente Lula. A gente sabe que é alguém que vai deixar o cargo. Pode ser que no Ministério da Fazenda fique o executivo à frente, que o presidente Lula não escolha um novo ministro, né? E isso a gente vai ficar vendo acontecer até abril, que é quando eles têm esse tempinho que eles têm para deixar os cargos, né?
É isso mesmo, Natália. O ministro Fernando Haddad é um personagem super importante, vai ser um personagem super importante nessa eleição. Ele foi durante o governo. E aí tem a questão, né, se ele viria pelo Senado, né, disputar o Senado por São Paulo ou o governo de São Paulo. Ele ainda precisa ter essa conversa com o presidente Lula, que vai ali orientar ele e falar, olha, Haddad, você tem essa missão aqui, é preciso que você faça isso. E ele vai ter essa conversa. O Fernando Haddad, o ministro, também tem vontade de coordenar a campanha do presidente Lula, mas a gente não sabe se isso vai acontecer, já que ele pode aí disputar esses dois cargos, né? Ou o Senado ou o governo de São Paulo. Ele que é um nome muito importante dentro do governo e é visto aí como o principal, ainda hoje, né? O principal sucessor do presidente Lula em 2030, então o cargo que ele deve assumir, se caso o presidente Lula, Natália, venha a ter um novo governo, caso, né, ele ganhe aí essa eleição novamente, consiga se reeleger, o Haddad é visto como vai ter ali um cargo importante, já pensando mesmo no futuro do partido, no futuro do PT. Ele é alguém muito próximo do presidente Lula, tem uma ligação muito próxima ali pelo trabalho e também pessoal, né, do presidente Lula. Então eles vão ter essa conversa hoje. O presidente Lula já está, né, para ter algum tempo, ele está chamando, né, alguns ministros e falando, preciso que você faça isso pelo governo, eu preciso que você faça tal coisa, que você assuma tal missão pelo governo. Ele hoje chamou o ministro Fernando Haddad. Existe aí esse impasse para saber se o ministro viria como disputaria o Senado ou o governo de São Paulo. A gente vai ter que acompanhar. O que a gente sabe mesmo é que apura de bastidor, Natália, que a vontade do ministro é coordenar a campanha do presidente Lula, só que a gente não sabe se isso vai acontecer, depende, claro, do que o presidente for ali pedir para o ministro Fernando Haddad fazer para ele executando essa campanha, mas sim, ele vai ser um personagem importante, foi um personagem importante nesse governo, ministro da Fazenda, né? Passou ali por vários momentos, o governo passou por várias crises em relação ao Ministério da Fazenda. Você estava falando do Nicolas, eu estava assistindo aqui, foi uma das crises, por exemplo, né? A questão das luzinhas, enfim. O Fernando Haddad foi um personagem muito importante e deve continuar sendo nessa eleição de outubro. É isso, tem essa figura também dessa defesa do presidente Lula, né? Ele topa essas missões difíceis, topou ser lá o candidato em 2018, quando o presidente Lula demorou para dizer que não seria porque estava preso, agora como lá em 2022 como candidato ao governo de São Paulo. Agora, certamente, a gente sabe que depois do Ministério da Fazenda, que já é uma baita missão difícil, a próxima missão vai ser bastante complexa, porque vai ser algum cargo ou até mesmo a coordenação da campanha que vai ser complexa. Milena Teixeira, nossa colunista. Vai ser complexo. Exatamente. Nossa colunista que está sempre atrás aí dos bastidores do Palácio do Planalto. Valeu, hein, Mia? É sempre muito bom te ter aqui. Obrigada, Natália. Obrigada à nossa audiência. Bom dia. Valeu, bom dia.